dos zombadores, outra diz dos... E antes tem a sua satisfação, o seu prazer, na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O 3, será a ave plantada junto a correntes de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. No 4, e os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Amém? Guarda a tua Bíblia, vamos orar e vamos adorar a Deus, porque o Senhor, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Feche os teus olhos, queridos. Pai querido, em nome de Jesus, nesse momento, Deus, nós colocamos, Pai, diante da tua presença, diante da tua graça, Deus, nesse momento, Pai. Nós te louvamos, Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu favor, por tudo quanto o Senhor tens feito por nós. E nesse momento, Deus, nós queremos compartilhar, Deus, a tua palavra nessa noite. Aqui está a tua igreja, fala conosco. Amigo Espírito Santo, amado de Deus, esteja conosco, nos oriente e nos use conforme a tua vontade. Pai, é o que nós já pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, né? Estamos cansados, depois de uma jornada de trabalho, de correria, mas graças a Deus por tudo isso. Eu sempre falo do pessoal lá no trabalho, nossa, que correria todo dia, não sei o que ele é. Cara, agradeça a Deus. Imagine se você não estivesse fazendo essa correria, onde é que você estaria? Talvez na porta do Sim, talvez correndo, fazendo os bicos por aí, mas você está bem, porque Deus, Ele tem te abençoado, então é motivo de você agradecer a Deus. Querida, a palavra do Senhor diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Queridos, o conselho de Cristo para nós é que nós possamos viver uma vida com Cristo. Eu até anotei aqui, a Bíblia nos mostra uma história, parece desenvolver-se em torno do conceito de dois homens, o primeiro Adão e o último Cristo, né? Aí a Bíblia também fala desse conceito. Aqui também ele está falando de um conceito, né? Na vida ali de um homem, de uma escolha, né? De um homem que ele diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Queridos, a mensagem hoje, o nosso tema, o tema que Deus me deu, né? E vou compartilhar com você: a árvore que produz bons frutos. Eu tenho um colega que ele tem uma vinheda, ou plantação de uva aí, uma extensão de terra, né, de plantio, de vinha. E sempre quando chega a época da colheita ali, eu vou lá, ele me convida: Patrício, vem aqui. Sempre eu ajudo ele também lá nesse pomar de uva dele lá. E sempre quando ele está apurado, ele liga para mim, aí eu vou lá, dou uma ajuda a ele, e às vezes ele quer me pagar, eu falo: não, cara, deixa aí, quando tiver o tempo da colheita eu venho pegar a minha parte. E aí eu vi ele plantou agora uma nova modalidade de uva agora, que é linda demais de ver, uma uva sem caroço, bem grande, roxa, bonita. E quando eu cheguei lá, ele falou bem assim: olha, ninguém nem tocou nessas aqui ainda, mas estava tão bonito. Eu falei: cara, eu tenho que levar um cacho de uva desse. Aí ele falou: não, para você, sem exceção, para você pode ir lá, pode tirar um lá. Aí eu fui lá tirar, muito doce. Aí eu falei: cara, que coisa linda, né? Aí ele falou bem assim: Patrícia, é muito lindo demais, né? Tá bonito, mas você não sabe o trabalho que dá para fazer com que essas uvas, elas sejam essa videira, ela seja uma uva, um pé de uva frutífero. Porque às vezes a gente olhamos assim para o pé, eu olhei assim para o pé de uva, era muito lindo, muito bonito, mas por trás
de todo aquele processo, para que aquela uva, ela viesse ser uma uva bem desejável ali, ela passou por um processo que muitas das vezes a gente não vê. E ele falando para mim, ele começou a me dar uma aula e começou a falar para mim, olha, primeiro passo, essa terra, às vezes a terra aqui não é muito boa e exige que eu cave profundo e depois eu coloque, eu venho adubar aqui essa terra. Eu tenho que molhar ela 2 vezes por dia, todos os santos dias. Todas as vezes eu tenho que passar aqui e fazer uma poda ali, uma poda. E ele diz ainda o sentido, né, que ela não pode ser assim, ela tem que ser assim. Explicando várias situações, para mim eu não estava entendendo muita coisa, mas ele que entende. E ele gosta de falar sobre essas coisas. E ele começou a me dar uma aula. Ele dizia, olha só, o terreno daquele declive ainda não é muito bom. Mas mesmo assim eu passo o ano inteiro cuidando da terra, para que ela não venha se tornar uma terra ácida. Tem uma certa exame que ele tem que fazer para saber se a terra está com a acidez certa. Querido, é todo um processo, e muitas das vezes a gente olhando para aquele pomar de uva ali, a gente olhando ali para aquela vinheta ali, a gente olhamos assim, achando que é muito fácil, que é muito simples, porque a gente não sabemos o processo, o trabalho que é feito, que exige de um técnico, ou de um agricultor, de uma pessoa que cuida ali. Ele passa por muito tempo cuidando, ele deixa quase todo o seu tempo ali, durante 10 horas ou mais, cuidando, para que no final da colheita, quando chegar o tempo da colheita, ele venha estar uns frutos bem bonito e saudável. Querido, aqui Cristo, a palavra do Senhor está falando justamente desses 2 homens, né? O homem que ele é bem-aventurado, né? A Bíblia também fala lá em Mateus, se eu não me engano, agora 14, lá no verso 17, ele fala da árvore, né, que produz bons frutos, e árvores que produz frutos maus. Mas a palavra do Senhor diz que pelos seus frutos nós conheceremos as árvores. Você não chega num pé de laranja e de limão, quer dizer, tem até os limão que parecem com laranja agora, né, depois de tanto produto que eles põem aí. Mas quando você vai provar, você sabe, ou então pelo cheiro, você sabe que o fruto é diferente. Porque uma árvore boa, ela não pode produzir fruto mau, nem uma árvore má produzir frutos bons. Mas ele disse, o Senhor Jesus disse que pelos seus frutos o conhecerei as árvores. Querido, eu não sei que tipo de árvore você representa, porque a palavra de Deus também, ela nos mostra algumas representações também de um homem como árvore. Mas ele está dizendo aqui, ó, bem-aventurado o homem, né, que ele plantou ali, ó, ele assemelha, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem a sua satisfação na lei do Senhor. Querido, a lei não é boa, ela está dizendo que ele tem uma satisfação, ou seja, um gozo, uma alegria de poder estar na lei do Senhor, de viver uma vida com Deus, uma vida conforme a vontade de Deus, uma vida conforme a vontade, a palavra de Deus, os conselhos da palavra de Deus. Lá em Deuteronômio, o Senhor, ele falando para o povo de Israel, ele diz bem assim, olha, se atentamente ouvis a voz do Senhor teu Deus, e ter o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje o Senhor, vosso Deus, vos ordena. Ele diz que virão sobre ti todas essas bênçãos, e te seguirão. O oposto também daqueles também que não vão ouvir a palavra de Deus. Ele diz também que todas aquelas maldições, quando você começar, não vou comentar muito, mas você pode olhar lá em Deuteronômio 28, do 1 até o 10, você vai ver. O que a palavra está dizendo, que essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Olha só, irmão, a satisfação de permanecer na lei do Senhor. Porque hoje, se você for andar segundo o conselho do homem ímpio, você vai na contramão da palavra de Deus. Porque muitas das vezes eu já vi várias pessoas ter um filho problemático na família, dizer, olha, essa é a ovelha negra da família, que não tem jeito.
E se você chega para uma pessoa que não tem Cristo na vida, ela vai dizer: olha, tomara que morra logo. Agora, se você vai falar com uma pessoa que anda na lei do Senhor, que conhece os mandamentos, os princípios de Deus, que tem o amor de Deus no seu coração, ele vai dizer: não, meu irmão, vamos orar, coloca na mão de Deus, coloca diante do Senhor. Tem sim, tem jeito sim, porque Deus, Ele pode todas as coisas. Quando você confia plenamente no Senhor, Ele está assemelhando você, essa árvore plantada nos ribeiros de águas correntes. A Bíblia diz: ao qual dá o seu fruto na estação própria. Ele diz que as suas folhas não caem, e tudo quanto ele faz prosperará. Você quer ser bem sucedido na tua vida, queridos? Eu quero te dizer uma coisa: ande com Cristo. Ande com Deus aonde você estiver, independente do que você estiver fazendo, independente do que você é. Mas se você colocar diante de Deus e andar na lei do Senhor e obedecer os mandamentos do Senhor, não importa. E ele fala também, querido, lá ainda em Mateus, ele fala também ali dos dois fundamentos, de um homem que edificou a sua casa sobre a areia e outro sobre a rocha. A palavra do Senhor nos diz que aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha, veio os ventos soprar veio a chuva transbordar os rios, deram ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu porque ela estava edificada sobre a rocha. Querido, uma casa edificada sobre a rocha, ela é firme, ela é algo constante, é algo perene, é algo que permanece no seu cotidiano da sua vida independente, é algo permanente, ela vai frutificar, dar fruto espiritual, não só o físico lá, como eu falei, essa analogia daquela uva lá. Tudo tem um processo duradouro, um processo constante. Para que alcançasse um objetivo, um alvo, ele precisou trabalhar um ano inteiro, técnico, com cuidado, podando, fazendo todo o princípio, molhando, fazendo tudo para chegar no final de uma colheita, ter êxito, ter vitória. Meu irmão, muitas das vezes nós passamos por algumas lutas, por alguns vendavais, que não é luta. O que nós passamos, eu digo que nós passamos luta. Se a igreja estivesse sendo perseguida, igual alguns países aí fora, indo já para a forca, que nem muitos foram, estão indo, mas não. Hoje vimos pessoas desistindo de Cristo por coisas muito poucas, irmãos, simplesmente porque um irmão falou mal dela na igreja. Porque aquela irmã ficou me olhando, ou aquele irmão ficou me olhando, ou aquele irmão falou mal de mim, eu não quero mais saber, não vamos naquela igreja. Irmão, se eu fosse desistir do que eu já ouvi dentro da igreja, eu já estava fora há muito tempo. Mas nós servimos a Cristo, amados, nós servimos ao Senhor, porque ainda dentro da igreja a Bíblia diz que há aqueles que servem e aqueles que não servem a Cristo. O discípulo: olha, Senhor, a sua semente também nasceu, e você me adora, lançou ali o joio. Os dois estavam crescendo juntos, e os discípulos identificaram. Nós temos a percepção, muitas das vezes, daquelas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão simplesmente por estar, mas nós não temos o poder de julgá-los, e nem tirá-los da presença de Cristo. Mas os discípulos olham para Jesus e falam: Senhor, então arrancamos? Não, deixa crescer junto, tem a permissão do Pai, deixa crescer junto, mas no dia da colheita, separamos um do outro. Meu querido, eu quero te dizer uma coisa: permaneça em Cristo, não deixe que nada desse mundo venha separar você da presença de Deus, nada venha tirar. E como diz, parece se desenvolver-se em torno do conceito de dois homens, de um homem que serve a Cristo e de um homem que não serve. De um homem que vai ser, depois da sua trajetória com Cristo, ele vai ser abençoado, ele vai ser contemplado por Cristo, mas aquele outro ali que não foi, que não quis viver uma vida com Deus, ele vai passar pelo processo do julgamento.
Qualquer pessoa que lê esse salmo, queridos, todos os salmos, desde o 1 ao 50, todos, até foram escritos por pessoas diferentes, por outros anônimos, até. Mas todos os 150 salmos, eles nos levam a Cristo. E esse daqui é um dos salmos que eu muito gosto de ler muito. Porque quando eu leio, eu entendo. Eu começo a olhar para a minha vida e começo a ver, porque o julgamento está aqui, do homem ímpio, daquele que não serve, daquele que não é bem-aventurado, daquele que está vivendo uma vida separada de Cristo, daqueles que não estão reparando a lei do Senhor, que não tem prazer na lei do Senhor, que não tem prazer, mas ele diz-me assim, mas o prudente não, ele tem prazer na lei do Senhor, e ele diz que na sua lei medita de dia e de noite. Amados, é algo contínuo, é algo duradouro, é algo permanente, é algo que Cristo Ele está fazendo na minha e na tua vida, é algo que Cristo quer fazer nas nossas vidas, é algo que Cristo Ele quer trabalhar no nosso coração, todos os dias, querido, porque Ele sabe, enquanto nós permanecemos aqui na presença de Cristo, enquanto nós vivemos aqui nessa terra, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo, e eu quero falar sobre frutificação espiritual. Lá no Salmos 92, 13, ele diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. No 92, 14, diz bem assim: na velhice ainda darão frutos, e serão viçosos e florescentes. Queridos, ainda na sua velhice, talvez você diga: ah, Senhor, eu quero ser uma árvore frutífera. Eu já entendi o processo. Eu entendi que eu tenho que ser uma árvore que venha estar dedicada, que venha estar em Ti, que venha estar na Tua presença, que esteja se fortalecendo na Tua palavra, que esteja vivendo uma vida contigo. Mas talvez tem muitas pessoas que dizem bem assim: ah, irmão, eu já cheguei à minha idade aí dos 80. Né? Tem um irmãozinho aqui que ele é diácono, que ele já tem 80 e poucos anos, está quase chegando nos 90, ele não está aqui, né? Mas está ali, irmãos. Um dia desse ele foi para a célula nossa lá, e chegou lá, todo o jeitinho dele, não estava bem um dia da semana. Irmãos, a gente sentiu sua falta. E ele chegou aqui, quando a gente está lá comentando, ele fica quietinho na dele lá, mas ouvindo tudo, né, Wala? Mas depois ele compartilha e fala: tem uma experiência, uma vida com Cristo, irmão. Já na sua velhice ainda está dando frutos. Sabe? Não diga: ah, eu não posso, ah, eu não tenho capacidade, ah, eu não consigo. Meu irmão, se você nem tentou, como é que você vai saber que você vai conseguir ou não? Às vezes eu chego lá no trabalho e falo para algum jovem: oh, vamos fazer aquele ali, assim é mais rápido, gasta menos material e vai ser melhor. E tem uns que rebatem sempre: não, mas vamos fazer assim, começa aí. Eu tento ouvir a ideia deles, às vezes eu cedo, mas às vezes não tem como ceder. Aí eu falo: não, faz desse jeito que vai dar certo. Mas, queridos, a visão, quando Cristo Ele fala aos nossos corações, quando nós procuramos buscar a Deus, a viver uma vida com Deus, independente, queridos, o que você coloque diante de Deus, vai dar certo. Vai dar certo, porque Deus Ele está com você. Deus Ele está ao teu lado todos os dias, todas as manhãs, desde o momento, como o salmista disse, desde o momento que eu deito, desde o momento que eu durmo, e desde o momento que eu me levanto, o Senhor está comigo, todos os momentos. Não deixe que nada desse mundo venha privar você da graça, venha separar você do amor de Deus, venha separar você da presença do Senhor. Não, permaneça firme em Cristo Jesus, amém? Porque você é bem-aventurado, você está aqui porque o Senhor, Ele escolheu para que você estivesse na presença dEle. Ele disse bem assim: cresce somente em boa terra. Queridos, nós só crescemos se nós estivermos em boa terra. Uma terra má, uma terra que ela é muito ácida, uma terra que ela é muito pedregulho, ela não presta para que você possa se firmar. Mas nós precisamos
está em boa terra. Lá em Mateus 13:8 ele diz: e outra caiu em boa terra e deu fruto, a 60, produzindo a 100, e outro a 70, e ainda outro 30 por um. A presença muitas verdades, mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O fruto, querido, do Espírito, aquilo que Deus ele produz em nós, quando nós passamos a ter uma vida com Cristo, quando nós passamos a viver uma vida com Deus, quando nós passamos a viver uma vida em espírito com o Senhor Jesus, querido, não importa, você vai frutificar, não importa qual é a tua classe de idade, se você é velho, se você é criança, se você é jovem, não importa, mas Deus ele quer te usar, talvez lá na tua célula, talvez lá no teu trabalho, talvez na tua casa, na tua rua, no teu vizinho. Ele quer te usar. Ele quer que você seja uma árvore frutífera, uma árvore que produz bons frutos, e não uma árvore que produz frutos maus, porque a árvore que produz maus frutos, certamente naquele grande dia, ela vai pagar, né? Ela vai ser uma árvore rejeitada, porque ela não produz bons frutos. É sem defeito o nosso fruto. Ele diz bem assim: pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Efésios 5:9 ele diz: pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Meu irmão, o fruto da luz, você é luz. Você é a luz de Cristo aqui nessa terra. E a palavra do Senhor diz para nós resplandecer a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Você vai dar frutos e o nome do Senhor ele vai ser glorificado, porque você está sendo uma árvore frutífera. Você está sendo uma árvore frondosa. Você está sendo uma árvore a qual as suas raízes estão alicerçadas, ou seja, no rios que é Cristo. As suas raízes, elas estão firmadas no Senhor. Eu quero te dizer, continue buscando o Senhor, não desista, amados. Não desista da presença de Deus na tua vida. Não desista, não deixe que nada desse mundo, não deixe que o mundo ele venha te sufocar, como aquela semente que foi lançada ali nas pedras, os pedregais. Você pegou, caiu ali, mas ela até que nasceu, mas a sua raiz não era profunda, e ela veio a sufocar, muitas das vezes por causa dos prazeres do mundo. Eu vejo hoje muitos jovens, hoje que eles estão principalmente na Bahia, lá, eu posso falar lá, porque lá eu convivi muito, naquela época, de uns 20 anos atrás aí com jovens, e eles estavam tudo ali em vigília, orando, e a igreja quando chegava o tempo de festa lá, que era camaforró, camafolia, micareta, carnaval, um bocado de sequência de festa de largo uma atrás da outra, a gente já se preocupava com os jovens, começava a fazer retiro de carnaval, e ali a gente ia para um sítio, ficava mais ou menos ali uns 5 dias ali de festa que eles tinham, para poder tirar os jovens dali e levar para lá, para não se envolver muito. E a gente via ali que ia uma quantidade, e aqueles que ficaram, sempre uns 2 ou 3 se perdiam. Quando passava um determinado tempo, ficava sem vir para a igreja, a gente ia atrás, e quando chegava lá, irmão, eu fui para a festa, e o irmão me viu lá, umas pessoas da igreja, que visitavam a igreja lá, da rua lá, me viu lá, e aí ficava com vergonha, não vinha para a igreja. E aí dava um trabalho para a gente ir atrás, aconselhar, trazer de volta. Mas é sempre assim. Mas, queridos, os prazeres do mundo, eles não são maiores do que aquilo que Cristo preparou para nós. O mundo, os seus prazeres, a sua vontade, é por isso que o Senhor diz na sua palavra que é aquele que ama o mundo e as coisas que está no mundo, o prazer, o amor de Deus não está nele. Nós temos que estar continuamente, é constante,
buscando o Senhor. Está difícil? Vai no teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu pai em secreto, e o teu pai que ouve em secreto te recompensará. Sabe por que é o motivo de muitas pessoas saírem da presença de Deus, queridos? Porque no momento de dificuldade, ela não sabe ir no seu quarto e orar a Deus, se buscar a presença de Deus e se humilhar diante de Deus. Porque não é vergonha você chegar diante de Deus e você falar: Senhor, eu não consigo. Quantas vezes eu já fiz isso? Deus me ajude, porque eu não consigo mais, não tenho mais força de mim mesmo, eu não tenho mais ânimo. E Deus me animar, e naquele momento que eu começar a orar, Deus começar a falar comigo, e Deus me renovar, e Deus restaurar minhas forças, e eu me levantar e caminhar de novo, e estar na presença de Cristo. Meu querido, porque quando você é uma árvore frutífera, quando você é uma árvore que dá bons frutos, você tem uma vida abençoada por Deus. É uma vida de muitas lutas, de muitas tribulações, de muitas aflições, mas em todas elas o Senhor, Ele está com você. Todos os momentos Cristo vai estar ao teu lado, Ele vai te ajudando, Ele vai estar te fortalecendo, Ele vai estar te animando, te encorajando a você vencer. Mas não ceda os prazeres deste mundo, não ceda à vontade deste mundo, porque nesse mundo não tem mais nada o que nos oferecer, esse mundo não tem nada o que possa trazer para nós. Mas o Senhor Jesus Cristo, meu irmão, Ele tem uma vida eterna para mim e para você. Ele tem uma vida eterna para mim e para você. Mas persevere, busque a presença de Deus, porque quanto mais você estiver buscando a presença de Deus, mais forte você vai estar. Lembra daquela casa lá que estava edificada sobre a rocha? Os ventos sopraram, a chuva, o vento, deram contra ela, mas ela não caiu. Mas a outra casa foi o oposto de tudo isso. Quando o primeiro vendaval que veio, a primeira chuva que veio e soprou contra aquela casa, ela desabou, porque ela estava com sua base danificada, porque ela edificou a sua casa em algo inanimado, em algo fraco, num terreno que não tinha fundamento nenhum, que não tinha base para você montar a sua casa. Mas eu quero te dizer, queridos, Cristo, Ele é a nossa rocha, amém? Cristo, Ele é o nosso Senhor, e Ele está aqui nessa noite para te abençoar e te garantir a tua vitória. Mas Ele disse para você: se atentamente você estiver ouvindo a voz do Senhor teu Deus. Todo dia você vem aqui nessa igreja, seja no culto de domingo, seja no culto de terça-feira, mas sempre Cristo está falando com você, de formas diferentes, mas Ele está falando para você, está dizendo: olha, permaneça em mim. Ele está dizendo: olha, busque a mim, esteja em mim. Todo momento, querido, Ele está nos fortalecendo, para que nós possamos viver uma vida com Cristo, para quando nós partimos aqui dessa vida, nós possamos ter certeza que nós estaremos com o Senhor, amém? Eu quero que você se coloque de pé, e eu quero priorizar um momento de oração.